Olá, pessoal. Mais uma vez estamos aqui para compartilhar com vocês a nossa ATPC dessa semana. Para nós é um prazer estar com vocês mais uma vez e hoje, por se tratar de estarmos no mês de setembro, nós decidimos estar falando um pouquinho sobre educação especial. Para o nosso encontro de hoje, é um prazer estar compartilhando com vocês que a nossa PCNP Maria Oliveira está conosco, responsável pela pasta de educação especial, e ainda vamos ter uma convidada mais que especial para estar conosco. Para darmos continuidade no nosso encontro de hoje, vamos fazer uma breve reflexão com vocês. O meu ou o seu caminho não são muito diferentes. Tem espinhos, pedra, buraco para mal de atrasar a gente. Mas não desanime por nada, pois até uma topada empurra você para frente. Braulio Bessa. Passo a palavra, Maria. Muito obrigada, Beth. Agora, preciso dizer que estou muito feliz de estar de novo com vocês, à frente da pasta da Educação Especial, mais uma vez, tentando, e aprendendo todos os dias. Hoje a gente trouxe uma convidada que é muito especial, realmente, para todos nós. Vai conversar um pouquinho com a gente sobre a educação especial, sobre o momento que a gente está vivendo, sobre adaptação, flexibilização e uma série de outros assuntos que estão dentro da inclusão escolar. E a nossa amiga queridíssima Cíntia, que é pedagoga, especialista em educação especial e inclusiva, tem especialização nos transtornos globais do desenvolvimento e é mestranda na área de História, Política e Sociedade pela PUC. Ela já atuou como PCNP aqui na nossa diretoria e é uma honra estar dividindo essa apresentação com ela hoje. Lindeza. Oi, pessoal. Primeiro eu queria agradecer muito o convite, dizer que o meu coração continua em Itaquá, eu sempre brinco com isso, que saí da educação especial, mas que a educação especial e o carinho que tenho pela região de Itaquaquecetuba continua presente no meu dia a dia, Quero agradecer desde já a Maria, a Beth, que estiveram comigo planejando todo esse material nos últimos dias, agradecer também a dirigente, Núbia, e também a Roseli, diretora do Núcleo Pedagógico, pela confiança no meu trabalho. Hoje, eu acho que a gente conversou bastante sobre esse momento, e a importância da gente discutir algumas questões mediante o contexto da pandemia e os impactos que isso, porventura, trouxe e ainda vai trazer na questão da educação especial e da inclusão escolar. Então, pensando um pouquinho nisso, eu trouxe a importância de reconhecer as relações entre a escola e os processos de produção de desigualdade, principalmente nesse atual momento de pandemia do Covid-19. Esse encontro também tem por objetivo refletir sobre a ressignificação da escola e da prática docente no atual contexto, Acho que é de comum acordo que é o momento da gente retomar o nosso fazer docente de forma diferente, Discutir aí possíveis estratégias pedagógicas que favoreçam a inclusão escolar, sobretudo dos alunos público-alvo da educação especial, Já vamos falar um pouquinho sobre eles. E, por fim, repensar o processo de ensino e aprendizagem de modo que a gente consiga incluir todos os alunos e promover aprendizagens significativas, Pode passar. Para isso, a gente chegou a um consenso de dividir esse momento em 3 blocos, Então, no bloco 1, nós vamos retomar um pouco algumas coisas que a gente já discutiu em outros momentos, que alguns de vocês já devem ter ouvido falar, mas que acho que se faz necessário para ilustrar, que é falar um pouquinho de escola, de desigualdade, refletir um pouquinho sobre as atuais perspectivas, No bloco 2, a gente vai trazer um pouquinho sobre o currículo,
a importância desse olhar para o currículo e de ressignificar as práticas. E, por fim, no bloco 3, a possibilidade e a estratégia como um instrumento aí para a inclusão escolar dos alunos público-alvo da educação especial. Então, dando início aí ao nosso primeiro bloco, né, do nosso bate-papo, acho que posso chamar assim, né? Vamos pensar um pouquinho sobre qual o papel da escola hoje, né? Para além da discussão sobre inclusão escolar, sobre educação especial, acho que cabe a gente retomar que escola que a gente tem hoje, qual é o papel dessa escola hoje, né? Pode passar. Tomando essa pergunta como ponto de partida, eu acho que cabe a gente resgatar aí a nossa concepção de educação, né? Falar de escola hoje é pensar a escola como um espaço de prática social, um espaço em que ali demonstre aquilo que a gente pensa sobre o homem, sobre o mundo, sobre a sociedade. Então, acho que é importante a gente ter em vista que o nosso fazer educativo, ele não é à toa, né? Ele não está desvinculado dessas concepções que a gente tem de educação, daquilo que a gente acredita, daquilo que a gente pensa sobre a escola, sobre os nossos alunos, sobre as relações que a gente mantém com eles. Então, quanto mais essas concepções, essas relações, elas estiverem claras para a gente, mais tranquilo será esse processo do fazer educativo, né? Eu trouxe essa ilustração, que eu gosto bastante, que é de um aluno, né? Ele está do outro lado do rio, tem um rio com jacarés e de frente para ele tem uma escola com uma porta, como se fosse uma ponte levadiça erguida. Por que eu gosto tanto dessa imagem, né? Porque às vezes a gente fala, não, mas a escola ela está aí para todos, né? Ela já está para todos. Mas será que, de fato, a escola está para todos? Será que ela oferece as mesmas oportunidades para todos? Será que todo mundo consegue acessar essa escola com a mesma tranquilidade? E é um pouco disso que a gente vai pensar hoje, tá? Pode passar. E aí, vindo nesse viés, né? Escola para todos, mas quem cabe no seu todos? Eu gosto bastante desse questionamento, né? Ele está num livro, e aí do lado a gente tem uma charge, né? São vários animais, a gente tem um macaco, um pinguim, um elefante, uma foca, um peixe, um cachorro, e ali eles estão de frente para um homem que aparentemente está os avaliando, e ele fala, para uma seleção justa, todos farão o mesmo exame, escalar aquela árvore. E aí é um pouco do que a gente pensa sobre escola hoje, né? Será que a escola tá para todo mundo? Será que a gente está olhando para essa questão da igualdade, mas para além de somente igualdade, mas também de ofertar equidade dentro da escola? Ali do lado eu tenho um dado do IBGE, né, que das 50 milhões de pessoas de 14 a 29 anos do país, 20,2%, que são mais ou menos o equivale a 10 milhões, não completaram algumas das etapas da educação básica, seja por terem abandonado a escola, por nunca terem frequentado, e desse total, 71,7% eram pretos ou pardos. Então, antes da gente falar especificamente de educação especial, acho que cabe a gente situar essa questão da inclusão escolar hoje, né? Do que a gente está falando quando a gente está falando de escola para todos e de inclusão escolar? A gente está falando só do aluno da educação especial, o aluno público-alvo da educação especial? Não, não é dele que a gente está falando, né? Obviamente que essa parcela de alunos, ela também sofre os impactos da exclusão, mas a gente precisa de pensar maior, né? Pensar que escola é essa que está ofertando oportunidade para todos, né? Ainda em 2019, agora os dados devem estar um pouquinho mais alarmantes pós-Covid, mas ainda em 2019 a gente ter que lidar com 10 milhões de pessoas que não completaram a escolarização, e isso se tratando de educação básica, né? Então, hoje, quando a gente fala de inclusão escolar, é importante a gente repensar que essa inclusão escolar ela não é só para criança com deficiência, ela não é só para o aluno com altas habilidades e superdotação,
ela não é só para o aluno com autismo ou algum transtorno global do desenvolvimento. Ela é para todos. E quando eu falo todos, não tem quem cabe no nosso todos, né? Todos são todos. Então, pensar em cada uma dessas minorias que já vêm sofrendo um processo de exclusão há tanto tempo é o nosso dever também. Pode passar. E aí, hoje, a gente fala um pouquinho de escola e desigualdade, né? A educação, ela, como eu já vinha tratando, ela nunca ocupou um papel estrutural no Brasil, né? E aí, a pandemia veio e ela só escancarou aquilo que já existia, né? Aquilo que já estava latente ali no nosso contexto de educação brasileira, né? E a análise desses processos, ela nos mostra que os mecanismos, eles já estavam dentro da escola, já eram reprodutores de desigualdade, a gente já tinha aí uma parcela que tem acesso a bens culturais que é para poucos ainda, que são para poucos ainda, e assim já era a nossa educação antes da pandemia, né? Esse problema a gente já tinha antes da pandemia, então é incorreto a gente dizer hoje que a pandemia trouxe a desigualdade. Não, a pandemia só escancarou aquilo que já existia, infelizmente, na educação brasileira. E aí eu trouxe também uma foto aí do lado, né? A gente tem 2 estudantes subindo escadas, né? E um tem a escada facilitada, digamos assim, notas, cédulas de dinheiro, e o outro está ali fazendo todo um esforço para subir essa mesma escada, né? Então, infelizmente, a desigualdade, a promoção de acesso aos bens culturais, ela é visível no nosso ambiente escolar ainda, né? Pode passar. E aí, quando veio a pandemia, foi importante a gente considerar essas questões antes de pensar no que iríamos fazer, né? Esse trecho que eu trouxe aí é um trecho do parecer do Conselho Nacional de Educação, das diretrizes que vieram quando quando iniciou a pandemia, que vieram as primeiras diretrizes. Então, o próprio Conselho Nacional de Educação reconhecia que antes da gente pensar nas estratégias, antes de pensar nas possibilidades, nós deveríamos considerar as fragilidades e desigualdades estruturais da educação brasileira, né, que foram agravadas, com certeza, com a pandemia, mas que já existiam ali visíveis diferenças de proficiência, de alfabetização, de taxa líquida de matrícula, que são relacionadas a fatores socioeconômicos e étnico-raciais, nós sabemos disso, e também as relações de condições de acesso a esse mundo digital, que foi super questionado aí com a chegada da pandemia, né? Olhar para tudo isso é ponto de partida para o que a gente vai dizer na sequência, tá? É ponto de partida para a gente repensar os nossos caminhos na educação, né? De nada adianta a gente vir com um modelo, digamos assim, né? Falar, olha, faça isso, faça aquilo, né? Não é a nossa intenção hoje aqui, até porque se tivesse receita, né? A gente nem precisava de refletir sobre nada disso. A gente escrevia a receita, mandava e tava tudo certo, né? Tava resolvido. Mas, enfim, acho que é importante a gente ressignificar, mas ressignificar dentro do contexto em que a gente está vivendo hoje, né? Com os pés no chão, sabendo, de fato, o que é que está acontecendo hoje em dia. Pode passar. Cíntia, acho que a gente pode falar também, né, que a gente está olhando agora para o que aconteceu com um certo nível de distanciamento. E a gente também entende que todas as práticas que foram desenvolvidas dentro desse período de pandemia, talvez não tiveram tempo hábil para fazer essa reflexão naquele momento, porque a gente tinha que trocar a roda do carro com o carro andando, porque a escola não parou. Então, a gente sabe que não tinha muito tempo hábil para refletir sobre essas questões, a gente sabe que elas existiram, existem, foram agravadas com a pandemia, e a gente também entende que teve aí um grande nível de dificuldade para olhar para todas essas questões e continuar com a nossa prática pedagógica, continuar dando aula, atendendo os alunos.
e lidar principalmente, acho que com a dificuldade de acesso à internet, a meios de comunicação, onde a gente pudesse ter retorno desses alunos. Então, quando a gente traz essa discussão, como você disse, o nosso objetivo não é dar receita, mas refletir sobre esse assunto, refletir sobre o que foi feito até agora e sobre o que nós podemos fazer a partir de agora para trabalhar com essa questão da inclusão nessa perspectiva, não só pensando no aluno público-alvo da educação especial, pensando também neles, né? Em todas essas minorias que acabam, quando a gente soma tudo, acaba virando uma maioria. Exatamente. E acho que é importante, dentro dessa sua fala, Maria, pensar que os desafios, eles estão postos, né? A gente já os tinha e agora, né, temos alguns a mais ainda. Mas eles estão aí para que a gente continue retomando a nossa prática, repensando aquilo que nós estamos fazendo enquanto educadores também, né? E aí eu coloquei aí alguns dos desafios, né, que passaram e passam pela nossa cabeça enquanto educadores lá dentro do espaço escolar, né? Como que eu vou garantir um padrão básico de qualidade educacional sem reforçar a desigualdade, né? Hoje em dia, uma coisa que a Maria colocou, né, a dificuldade do acesso à tecnologia, do acesso ao celular, ao acesso à internet de qualidade, mas mais do que isso, a gente também tem realidades em que há o acesso, em que essa criança ela tem, esse jovem, esse adolescente, ele tem o acesso à internet, ele tem acesso a um computador, a um celular, mas ele não sabe fazer uso disso, né? Ele não consegue ter esse acesso ao professor, que também é uma questão muito complexa, né? Muito complicada. Alguns não têm o acesso, outros têm, mas não conseguem ali chegar aonde a gente quer que se chegue, né? Principalmente, como a gente garante a continuidade do trabalho aí com competências, com as habilidades e com os objetivos de aprendizagem previstos, né? Como que a gente faz isso para todos os estudantes, por meio de atividades não presenciais, mediadas ou não por tecnologias digitais, né? Porque a gente sabe que tem casos em que isso vai ser mediado, outros casos não. E mais do que isso, como que a gente mobiliza essa comunidade para o ordenamento dessas atividades pedagógicas, né? Eu acho que cabe aqui destacar uma fala muito pertinente da Maria, que é que a gente saiu trocando o pneu do carro andando. Então, não veio antes um manual dizendo, olha, famílias, é assim que se orienta uma criança nos estudos, né? É assim que você acompanha um jovem nas orientações para que ele continue os estudos de maneira distanciada, de maneira remota. E aí, de repente, aquela família que, por vezes, para ela, a educação, né, não tinha um significado, não tinha, se viu diante da necessidade de trazer esse contexto da escola para dentro de casa. E o quanto que isso foi difícil, que foi complexo e continua sendo. Pode passar. E os alunos, estudantes, público-alvo da educação especial, Cíntia? Porque o tema era educação especial, até agora você só falou de pandemia, de tudo isso, e onde que eles entram nessa história, né? Assim como a grande maioria, né? Não vou dizer todos, mas acredito que todos os nossos alunos foram impactados. Os alunos do público-alvo da educação especial, eles foram drasticamente, tiveram seu cotidiano impactado pela pandemia de Covid-19. Principalmente para aqueles alunos em que o único espaço de atividade social era a escola, né? Eu estive, como a Maria falou, com muito orgulho e prazer aí por 9 anos e meio, né, na diretoria de ensino. Então, nós conhecemos o contexto dos alunos de Itaquaquecetuba, o contexto dos alunos de Poá, e a grande maioria desses alunos, o único espaço que eles frequentam fora do contexto familiar é o espaço escolar, né? E aí, de repente, não veio um anúncio
né? Eu acho que para todo mundo foi assim. Na sexta-feira você saiu com planos e na segunda você não conseguiu voltar na escola. A gente mal entrou e pegou as nossas coisas básicas dentro da escola, e aí aquele período de tanto tempo dentro de casa, confinado, sem saber o que de fato era, o que não era, o que era verdade, o que não era, enfim. Isso, na cabeça de muitos alunos público-alvo da educação especial, tornou-se ainda pior, ainda mais desafiador, né? Por quê? Porque muitos desses alunos não compreenderam o que estava de fato acontecendo, né? Com a ausência, muitas vezes, do professor que faria essa mediação, né? Que diria, que explicaria para ele, olha, é isso que está acontecendo, ficou muito a cargo da família. Então, a gente sabe que algumas famílias, elas fizeram essa interação, essa mediação, outras não. E aí, de repente, essa criança se vê distante, não só dos seus pares, dos seus colegas, do contexto escolar, como muitos deles também distante das suas consultas médicas, das suas atividades terapêuticas, né? A gente sabe que esses alunos, grande parte, fazem acompanhamento multidisciplinar, e aí, de repente, você se vê distanciado de todos esses atendimentos, né? E isso impactou não só a vida desses estudantes, mas também dos familiares, também das pessoas que cuidam deles, né? A gente está vendo agora um retorno gradual e progressivo na grande maioria das redes, e o que a gente vê? Famílias muito sensibilizadas, né? Famílias muito esgotadas, assim como a gente também, né? Muitas vezes está cansado, está esgotado, já não sabe mais o que fazer. Para essas famílias que ficaram com essas crianças, com esses jovens, com esses adolescentes, todo esse período de isolamento, tem sido também muito difícil, né? Tem sido um processo muito sofrido para alguns, inclusive, né? Pode Até passar. Mesmo a decisão, né, Cíntia, de retorna, não retorna. Meu filho é público-alvo da educação especial, eu tenho medo, ele não vai querer cumprir os protocolos, ele não tem esse hábito. Então, as famílias estão aflitas, né? A gente conversa com as mães e elas querem tomar uma decisão segura, mas elas têm muito medo. Ao mesmo tempo que essa criança está há muito tempo longe do convívio social, né, que seria a escola, alguns tiveram até dificuldade para saber o que estava acontecendo quando a gente pensa na comunidade surda, que não teve, às vezes, o acesso, às vezes não tem domínio de Libras para essa comunicação, e lá talvez a família não teve essa preocupação de explicar o que estava acontecendo e por que não estava indo para a escola, só disse que não tinha mais aula presencial na escola, e aí a gente tem todas essas dificuldades que giram em torno da família, e às vezes o aluno é público-alvo da educação especial, mas não tem comorbidade, então ele poderia retornar, às vezes ele tem comorbidade, mas a família quer que retorne, são tantos conflitos nesse momento que fica difícil, até a gente tem que, como sempre, analisar cada caso, conversar com a família e entender, né, ajudá-los a enxergar as possibilidades para que eles possam tomar a melhor decisão nesse momento. Então, acho que tudo isso foi um impacto e está sendo um impacto muito grande nas famílias, nas escolas, para os professores, para a gente, para todo mundo. E mais do que somente olhar para isso, acho que nesse momento é momento da gente repensar, né? E também eu não gosto de jargão, assim, né? De ficar usando esses mesmos jargões que a gente escuta muito, mas é momento de empatia realmente, né? De se colocar no lugar dessa família e pensar o que eu posso contribuir no contexto dessa família, né? Se a decisão dessa família é que esse aluno continue as suas atividades remotamente, o que eu posso contribuir? Se não se ele vai retornar para o espaço escolar, o que eu posso contribuir com ele aqui presencialmente, né? Eu acho que é por isso que coloquei aí a importância do ressignificar, né? Não ressignificar vazio, de você falar, então agora eu tenho que desfazer de tudo que eu já fiz na vida e começar como se eu nunca tivesse dado aula, como se eu nunca tivesse sido professor, né?
Não é nesse sentido ressignificar. O ressignificar que eu coloco aí é pensar que todos esses aspectos que a gente está colocando, eles demandam um olhar cuidadoso, né? Um olhar atento, a fim de que a gente minimize os impactos que já são tão grandes da pandemia na educação, né? O que eu, enquanto educadora, eu posso fazer para auxiliar, para não aumentar ainda mais essa desigualdade, para não cavar ainda mais esse buraco tão grande, esse abismo tão grande, que por vezes separa a escola desse aluno, dessa família, desses atendimentos de apoio, né? Eu acho que o ressignificar é isso, é olhar para o meu contexto, olhar para aquilo que eu tenho e pensar, dentro dessas possibilidades, como que eu posso contribuir? Aí nós temos pensando aí que hoje a qualidade educacional ela envolve múltiplas dimensões, né? Não dá para a gente pensar em uma coisa só. É claro que a gente vai pensar aí numa variedade de recursos materiais, de recursos humanos que são necessários para a melhoria aí da educação e também para uma inclusão escolar mais efetiva, mas mais do que isso, mais do que ter somente esses insumos aí, os mínimos considerados como fundamentais para que a gente atenda, né, esses alunos público-alvo da educação especial, é pensar na relação que a gente faz com esses recursos materiais, com esses recursos humanos, né? De nada adianta eu ter lá o recurso e não saber o que fazer com ele, né? E não utilizá-lo de forma correta. De nada adianta eu ter a pessoa ali, eu ter um suporte e eu não conversar com esse suporte, eu não estabelecer uma linha de trabalho coesa para que esse aluno retorne ou não, mas para que ele acesse o currículo. Então, é um pouco disso, né? Nós sabemos que muita coisa ainda precisa ser feita, né? Ninguém pode trazer uma fala hipócrita nesse sentido, né? Muita coisa já foi feita, mas muita coisa ainda precisa. E nesse momento vai precisar mais ainda, né? Porque a gente não esperava por essa questão da pandemia. Então, muitos desafios que a gente nunca imaginou na vida agora estão surgindo e a gente está pensando juntos no que fazer com eles. Mas acho que mais do que lutar, sim, para que esses recursos cheguem, para que melhore de fato a inclusão escolar, não só desses alunos, mas de todos que estão precisando, que são as minorias que não conseguem acessar a escola, é pensar que relação que a gente vai fazer com esses recursos, né? O que eu vou fazer, como que eu vou usar isso no dia a dia, né? O que eu já tenho. E aí, assim como a gente fala de definição de políticas públicas, né? Quando a gente define uma política pública de governo, ela passa a ser implementada, né, com a cara, digamos assim, daquilo que se pensa naquele governo, naquele determinado momento ali político e social. Eu não estou falando de político partidário, sim de contexto social mesmo, de concepção. E, da mesma forma, a escola, ela faz aquilo que ela transpõe para a ação aquilo que ela pensa da escola, da própria escola. Então, se a gente tem uma concepção de que a escola ela precisa ser para todos, de que a gente precisa de estabelecer não só o acesso e o ingresso desses alunos na escola, que já está hoje em dia assegurado por lei, mas também a permanência e o sucesso desses alunos, se a gente coloca isso como meta, como concepção de escola, isso nos exige uma prática que seja condizente com essa fala, né? Muitas vezes a gente vê lá no projeto político-pedagógico da escola escrito, né? A gente quer que os alunos sejam incluídos, né? Que se ofereça condições de que todos participem, mas na prática a gente está levando esse texto para as nossas ações, porque incluir práticas que sejam inclusivas, elas nos exigem autonomia, elas exigem confiança, elas exigem escuta, né? E essa escuta nem sempre é uma escuta fácil, né? Não estou dizendo que isso é simples, então agora eu vou escutar todo mundo e fazer o que todo mundo quer, não. Né? É fortalecer vínculo mesmo com esse território onde a escola está inserida, né? Quem são essas pessoas que estão na minha escola? Do que elas estão precisando?
é pensar, para além de uma escola para todos, uma escola pensada por todos. Então, quando eu tenho uma dificuldade com um aluno público-alvo da educação especial, essa questão ela perpassa a educação especial, né? Ela vai para além disso. O que eu tenho enquanto escola? O que eu tenho para oferecer? O que essa família espera dessa escola? Né? Eu já ouvi o que esse aluno quer, de fato, da escola? Ou não, a gente não fez essa aproximação. Então, esse é o momento de aproveitar né, a dificuldade toda que a gente está tendo, para também ter um momento de escuta, né, um momento de repensar algumas coisas que a gente está fazendo e traduzir aquilo que a gente tem muito já claro na nossa cabeça em práticas, em ações no dia a dia, ações que não reforcem ainda mais essa desigualdade que a gente está vivendo. E aí, pensando aí, fechando esse primeiro bloco, né, uma das questões que a gente tem enquanto ferramenta, né, enquanto estratégia ali para chegar nesses alunos, é o ressignificar das práticas e o currículo, né? Olhar para esse currículo é fundamental para que a gente consiga estabelecer esse primeiro canal de comunicação, esse primeiro canal de escuta com as necessidades desse território. E aí, pode passar. Eu tenho lá uma questão que é fundamental, que é pensar que a inclusão escolar, ela é muito mais do que uma perspectiva a longo prazo, né? Quando eu falo de educação inclusiva, eu falo de uma perspectiva a longo prazo, né? De um dia em que a gente não precise de estar discutindo tudo isso aqui, porque isso já vai ser tão natural, tão tranquilo, tão fluido, que a gente não vai mais precisar de fazer HTPC para discutir a importância disso. Já vai estar incorporada no nosso dia a dia. Então, quando eu falo de educação inclusiva, é isso que eu penso, mas quando eu falo de inclusão escolar, é muito mais o chão do dia a dia, né? É muito mais pensar que eu não vou mais olhar o tempo todo para o defeito dessa criança, desse sujeito, desse adolescente, mas pensar no contexto em que ele está inserido, né? Claro que a gente não está negando que biologicamente existem questões que são pertinentes de cada deficiência, mas o contexto, ele impacta significativamente naquilo que essa criança vai nos oferecer, né? Eu não posso tratar da mesma forma duas crianças que tenham o mesmo laudo, com a mesma deficiência, tem lá o mesmo CID no laudo, mas uma nasceu e os pais levaram para o atendimento, para estimulação, faz atendimento em sala de recurso desde pequenininho, e aí chegou no 6º ano com todo esse respaldo e apoio da família morando na zona sul de São Paulo. Outra questão é eu ter uma criança da mesma idade, com o mesmo laudo, com o mesmo CID, mas que nasceu na periferia, que o pai foi embora de casa assim que descobriu a deficiência que essa criança tinha, que a mãe ficou sozinha, quem cria é a avó, porque a mãe trabalha, ela sai às 6 horas da manhã e volta meia-noite. O contexto, ele impacta significativamente nas ações que nós vamos tomar com aquela família e que, por vezes, se sobrepõe a essa questão biológica, né? A questão biológica, ela aparece como pano de fundo, mas é fundamental que a gente pense nesse ambiente, nesse contexto onde está inserido esse estudante, né? E isso não diz respeito nem aos alunos da educação especial, né? O alunado público-alvo da educação especial, e sim a qualquer aprendiz, né? Quando eu falo de pensar no contexto desse aluno, onde que ele está vivendo, aonde que ele veio, isso é fundamental para todos os meus alunos, né? Para ter um olhar diferente para cada um deles. Cíntia, eu só queria ressaltar de toda a sua fala, que foi maravilhosa, é que a gente não pode olhar para o laudo e para a pessoa como se ela fosse igual, porque todas as pessoas são diferentes. Então, se a gente tem isso claro para o ser humano, que todas as pessoas são diferentes e únicas, porque quando essa pessoa apresenta um laudo, a gente quer colocar ela numa caixinha. Então, a gente coloca ela na caixinha do autismo, a gente coloca ela na caixinha de DI, e quando eu falo de todos os outros seres humanos, eu entendo que eles são diferentes. Então, acho que a gente pode
pensar nisso e começar a refletir sobre a nossa postura quando a gente se depara com uma pessoa com deficiência. Então, qual é a nossa postura quando a gente se depara com uma pessoa que lá na chamada está escrito autista? Eu já crio um conceito daquele aluno a partir dos estudos que a gente tem, do que a gente lê, e quando a gente chega lá, a gente já chega esperando um tipo de pessoa com algumas características. E aí, essa pessoa tem outras características que nem sempre estão dentro do que a gente conhece do espectro, que graças a Deus é bem amplo. E aí, o que a gente faz com isso? Então, entender que todos os nossos alunos são diferentes, inclusive os que são público-alvo da educação especial, ainda que tenham o mesmo laudo, eu acredito que seja o ponto de partida e tá aí conversando com essa fala que você trouxe da inclusão escolar. A gente até muitas vezes escuta, né, e também já estive nessa posição, que sou professora, né, de falar assim, mas ele nem parece autista de verdade, né, ele nem parece um aluno que tem deficiência intelectual de verdade, né, como se para ser de verdade precisasse de um script ali do que é ser autista, né, de um roteiro do que é ser uma pessoa com deficiência intelectual, e a gente sabe que a existência ela tem múltiplos significados, né? Cada pessoa constrói aí o seu percurso, a sua trajetória, e de uma maneira muito, muito singular, muito única, né? É claro que tudo isso que nós estamos falando implica numa análise crítica da escola que nós temos hoje, né? Não dá para a gente se afastar de olhar para as nossas feridas ali, né? Porque muitas vezes o que a gente vai precisar não é somente de um material ampliado, não é somente de um interlocutor de Libras. Muitas vezes a gente vai precisar ressignificar a cultura da escola, né? A gente vai precisar olhar para aquilo ali que a gente faz e que está tão confortável, que está tão bom, que faz tanto tempo que a gente faz desse jeito e mudar. Por quê? Porque um não está se beneficiando daquilo. Porque eu tenho 2, e isso eu ainda não estou falando de aluno público-alvo da educação especial, eu estou falando como um todo, né? E acreditar hoje que tudo que a gente faz dentro da escola impacta na sociedade onde a gente vive, impacta nos caminhos que vão ser definidos a partir da trajetória desse aluno dentro da escola, é o que nos faz pensar que é nosso motivo aí de trabalhar, nossa razão de docência, tornar esse espaço menos excludente, né? Ninguém quer, daqui a alguns anos, lembrar da escola como, puxa vida, olha aqui, que espaço ruim, como foi a minha trajetória na escola? Nossa, foi péssima. E aí, para o meu aluno, como está sendo essa trajetória na escola? Né? A inclusão escolar, ela pressupõe aí uma melhoria da resposta educativa da escola para todos, mas automaticamente eu jogo uma pergunta, uma reflexão aí para vocês, né? A gente tem os projetos hoje em dia de protagonismo, né, de empoderamento, de autonomia, que falam da independência, da funcionalidade do processo educativo, e tudo isso eu acho que é muito pertinente ao que a gente está discutindo, mas por que quando tem um aluno público-alvo da educação especial, aí para ele tudo bem se ele só socializar, tudo bem se ele não está aprendendo muita coisa, mas ele está ali, ele tá ali naquele contexto, né? Por que a gente reduz esse poder da escola, que a gente sabe que a escola tem, né? Esse ambiente que é tão múltiplo de conhecimentos, de saberes, de conquistas aí, né? De avanços, a gente reduz isso a simples espaço de socialização. Não que a socialização não seja importante, não é isso que eu estou dizendo. Mas a escola ela tem uma função social, ela tem um papel. Né? E qual que é o papel dessa escola hoje? É contribuir para o desenvolvimento desses estudantes, fazendo com que eles saiam de um patamar para necessariamente atingir outros de maior complexidade. Então, eu sempre coloco esse desenho da escadinha aí do lado, porque eu acho que o segredo da coisa está nela, né? Tá em a gente reconhecer que cada um dos nossos alunos está num degrau dessa escada,
e que a gente não vai conseguir fazer com que todos eles subam ela ao mesmo tempo, no mesmo ritmo, do mesmo jeito e cheguem lá onde a gente quer da mesma forma, que cada um vai dispor das oportunidades que tem e dos meios que já conquistou para chegar no degrau seguinte, para subir um pouquinho nesse degrau. E o nosso papel é esse, é pensar que essas funções psicológicas superiores que a gente fala, que nada mais é do que raciocínio, lógico-matemático, habilidades de leitura, de escrita, de criatividade, que tudo isso também faça parte desse nosso roteiro de desenvolvimento humano, que a gente possa ofertar para todos esses alunos a possibilidade de subir um degrauzinho ali dentro da escola, né? E estar melhor do que ele estava antes, atinja uma etapa de maior complexidade do que aquela que ele vivenciou anteriormente, né? É um desafio grande este, inclusive, pode passar. Mas talvez o caminho, e eu digo talvez porque vou reforçar, né, longe de mim dizer aqui receitas, mas talvez o caminho seja a gente dar uma olhada mais carinhosa para o currículo, né? E eu estou dizendo nesse momento o currículo como processo, o currículo para além daquele prescrito, regulamentado, que a gente já sabe tanto, que a gente vem estudando tanto, para além daquela lista de habilidades, né, específicas, que também são importantes, mas pensar nesse currículo, como que ele se traduz na escola hoje, né? Quando eu estou lá com o meu aluno dentro da sala de aula, organizando essas estratégias, quando eu estou pensando numa aula remota, de forma que todos os meus alunos participem de algum jeito, quando eu estou avaliando como que isso foi feito, e não estou falando só de avaliação, de instrumentos avaliativos, não. Estou falando de avaliar o processo como um todo, de olhar e pensar, puxa, aqui errei. Olha, essa atividade não deu certo, essa daqui poderia ter dado melhor. E tudo isso que eu faço é currículo. Tudo isso que eu me predisponho a observar é currículo. Então, quando a gente fala de flexibilização ou de adaptação curricular, que vocês vão ouvir falar bastante, né, em vários locais e já devem estar ouvindo todo esse tempo, não quer dizer que eu vou elaborar um outro currículo, né, que eu vou fazer um currículo diferente, então, para os alunos público-alvo da educação especial. Não, se trata de olhar aquilo que já foi adotado, aquilo que eu tenho, e pensar como que eu vou fazer para traduzir, para trazer esse currículo para a prática de forma que todos tenham a oportunidade de construir conhecimento, ainda que eles não partam do mesmo lugar e que não cheguem no mesmo lugar, mas que todos tenham a oportunidade de aprender dentro desse contexto do currículo. E aí, falando um pouquinho da adaptação e da flexibilização curricular, né, mais do que nunca, esse currículo hoje ele tem que ser flexível bastante para que a gente consiga imaginar aí, imprescindivelmente estratégias de acesso a esses alunos, não só de acesso, mas também de sucesso dos nossos alunos, né? E eu acho que tem uma discussão que é bem relevante, né, quando a gente fala de adaptação e de flexibilização, que é um olhar não para empobrecimento do currículo. Não é isso que a gente vai fazer, né? A gente não vai, com todo mundo eu trabalho, então, as questões das habilidades e competências, as questões curriculares, e com esse aluno aqui, esse daqui ele pinta. Eu dou um desenho para ele pintar, eu dou uma atividade para ele ligar, né? Não é disso que se trata, né? Não é de empobrecimento curricular que a gente está falando. Nós estamos falando de estratégias para que esse aluno chegue naquilo que a gente quer, né? Isso é um desafio, claro que é, mas se a gente manter o foco naquilo que é funcional, nas necessidades desse aluno, nas potencialidades dele, de forma planejada e sistemática, isso pode ser um caminho, né? Um caminho para o desenvolvimento desse aluno enquanto sujeito e ali dentro do contexto de cada escola e de cada território, né? Eu digo que planejada e sistemática porque, por vezes, a gente vai falhar nesse processo, né? Ser educador
é isso. Quantas vezes a gente não planeja uma aula falando, puxa vida, essa aula vai ser maravilhosa, vai ser fantástica, e aí chega lá, dá tudo errado, né? Por quê? Porque a gente não está falando de números, né? Nós estamos falando de pessoas, de contexto, né? De escola, que é um organismo vivo. Então, pensando um pouco nisso, é importante que essa ação ela não se esgote na primeira tentativa, porque por vezes a experiência foi ruim e a gente já pensa, puxa, esse negócio de flexibilização, de adaptação curricular não dá certo mesmo, nunca mais vou tentar isso na vida porque deu tudo errado. Não, né? Tem um filme que eu gosto bastante que se chama De Porta em Porta, e nesse filme é uma pessoa com deficiência e a experiência do primeiro emprego dele, né? Então tem a questão de muito medo da autonomia e da independência, e a mãe dele no primeiro dia de trabalho, né, é um homem com paralisia cerebral e ele tem bastante dificuldade, e aí a mãe uma lancheira para ele com um sanduíche, e quando ele olha para o sanduíche, ela escreveu lá paciência de um lado e do outro lado ela escreveu persistência. Então, eu costumo dizer que esse processo de intervenção de adaptação curricular é comer o sanduíche da paciência e da persistência todo dia, né? É estar disposta a fazer isso todo dia, toda hora, né? E a gente faz isso a partir do quê? De um olhar para 3 questões que eu coloco, que eu acho que são essenciais, né? Primeiro, para o aluno, antes de olhar para a deficiência, para o transtorno ou para a necessidade que ele tem, olhar para esse aluno, né? Quando a gente vai, muitas vezes, participar de HTPCs, de ATPCs, né? Tenho que me reacostumar com a nomenclatura do Estado. Quando a gente vai nesse momento de formação na escola, por vezes a gente escuta muito falar sobre o que é o autismo, os sintomas do autismo, tudo aquilo que implica na criança ser autista, no adolescente ser autista, mas a gente não escuta falar do João, que é o jovem com autismo que estuda na escola. A gente não escuta falar da Maria. E aí, por que não a gente começar a conversa falando por eles? Né? Quem são esses sujeitos? Aonde eles estão inseridos? O que eles têm de possibilidade? Da onde que eu posso partir? Né? Essa é uma das perguntas que eu mais escuto em todo lugar. Mas por onde que eu começo? Né? Por onde que eu começo a fazer esse trabalho? Começando pelo aluno. Conhecer, por se predispor a conhecer esse aluno. Na sequência, claro que a gente precisa de ter um respaldo mínimo do que é a deficiência, até para que a gente faça um comparativo, né? Isso que ele está apresentando são características dele enquanto sujeito ou são características que são pertinentes à deficiência, que impactam por conta de uma questão biológica. Então, é importante que a gente saiba razoavelmente sobre essa deficiência. Também não precisa de ser especialista nessa deficiência, né? Até porque o trabalho do professor especializado na sala de recurso é um trabalho totalmente diferente da intervenção que é feita no regular, né? Um trabalho muito específico e necessário, inclusive, para que esse aluno consiga acessar esse currículo. Porém, cada um tem a sua importância. E, por fim, as possibilidades de intervenção, né? A partir desse olhar significado para o aluno, para a deficiência, para o contexto que eu tenho, para as possibilidades que eu tenho dentro da minha realidade, é que eu consigo um fazer educativo mais coerente, um fazer educativo mais eficiente. Eu costumo dizer que a inclusão escolar ela é como se fosse uma cadeira, né? Tem os pezinhos e precisa de todos aqueles pés para que a cadeira utilize, né? Então, de nada adianta eu falar desse professor da sala de recurso fazendo esse trabalho sem também para desenvolver essa parceria com esse aluno. Mas ele faz um atendimento lá de fono, de psico. De nada adianta se a gente não tiver a continuidade. Mas ele não tem a família. De nada adianta se tiver esse contexto. Então, para fechar um pouquinho essa primeira fala, né? Pensar aí que o aluno
o contexto, olhar para tudo isso dentro de uma nova concepção de escola, é que pode nos trazer pistas de quais são as possibilidades e estratégias para a inclusão escolar desse aluno. É isso mesmo, Cíntia. A gente precisa partir desse aluno, precisa entender quem é esse aluno, entender um pouquinho da deficiência, né, da área de deficiência, das características dessa área, para seguir para uma adaptação, para uma possibilidade de intervenção. E para a gente fazer isso, a gente vai precisar também dar uma olhada com carinho sobre o material que a gente tem, sobre as habilidades, sobre o nosso currículo, e fazer disso realmente um processo, um currículo em processo em que a inclusão escolar esteja inserida dentro desse processo. Como você disse, logo, em breve, a gente vai ter isso já vai ser uma cultura e a gente não vai precisar ficar discutindo sobre isso novamente e evidenciando, trazendo essas reflexões sobre esse assunto. Na sequência, a gente continua com a adaptação e a pergunta de $1 milhão, Elizabeth. Por onde a gente começa? Por onde começar, não é mesmo, Maria? Quando nós estamos falando de estudante público-alvo da educação especial, é de suma importância que nós tenhamos o conhecimento da avaliação inicial, que é um documento norteador, tanto para a equipe gestora quanto para o corpo docente. Esse documento ele tem como objetivo conhecer um pouquinho mais sobre os nossos estudantes, sobre a especificidade, as potencialidades e necessidades dele. Ele é dividido por tópicos e contemplam histórico familiar, habilidades comportamentais e habilidades cognitivas. É isso mesmo, a gente começa pela avaliação inicial para começar a traçar o perfil desse aluno. É claro que ela é um documento elaborado normalmente pelo professor especializado, mas só ela não vai dar conta de nos dar quem é esse aluno. A gente precisa somar a ela a nossa visão sobre esse aluno, o perfil dele, o que a gente consegue observar dentro da sala de aula. Então, se a avaliação inicial é o nosso ponto de partida, nós temos aí o item 8 da avaliação inicial, que é fundamental para a gente começar a pensar em adaptação curricular, porque é ele que trata das habilidades acadêmicas desse estudante. Então, nós trouxemos aí um trecho, né, um trecho dessas habilidades de uma avaliação inicial que foi feita aqui na nossa diretoria, e nós destacamos alguns pontos. Por que nós destacamos esses pontos, Beth? Porque lembra que nós falamos que esse documento ele nos mostra um pouquinho das potencialidades e das fragilidades do nosso estudante, das necessidades dele. E é aqui no campo 8, que faz referência às habilidades acadêmicas, nós conseguimos ver que o nosso aluno J, no caso aqui que foi avaliado, ele tem um tempo de atenção de 7 a 9 minutos, então, enquanto professor em sala de aula, eu preciso saber qual é o tempo de atenção desse meu estudante. Ele necessita de apoio e direcionamento contínuo. Então, enquanto professora, eu também preciso ter claro que quando eu estou com o meu aluno J, lá na sala de aula, eu vou precisar estar direcionando ele constantemente, eu vou estar precisando apoiar, lembrando ele do que é preciso ser feito, né? E quando eu falo que eu preciso estar ali constantemente apoiando e subsidiando ele, eu preciso ter claro de que as minhas comandas, elas precisam ser simples, porque olha o que diz aqui no documento, que ele compreende algumas comandas simples. Então, eu preciso ter o cuidado com a fala. Muitas das vezes, eu não posso usar palavras muito requintadas, muito sofisticadas, que não faz parte do vocabulário dele, que ele não vai compreender. Então, eu preciso ter esse cuidado, ter esse olhar. J, abra o caderno.
nós iremos utilizar o caderno. A comanda precisa ser simples e objetiva. Ele mostra aqui também a questão da memória, que ele tem uma pequena memória visual, né? Não tem noção de passado e presente. Aí são pontos que precisamos, enquanto professor, lá na sala de aula, eu ter esse olhar. Mas se eu sei, tenho essas informações, Maria, isso me basta para poder fazer uma flexibilização, uma adaptação no meu conteúdo lá na sala de aula? Pois é, né? Será que só isso é o suficiente? Eu acho que nessa avaliação a gente tem que voltar lá só no campo onde diz que ele necessita de apoio e direcionamento contínuo. O fato dele necessitar de apoio e direcionamento contínuo não quer dizer que a gente tem que ficar do lado dele o tempo inteiro, dizendo para ele o que ele tem que fazer e ficar o tempo inteiro só do lado dele, porque isso às vezes assusta a gente como professor e faz com que a gente pense que não vai dar conta desse aluno. O que isso quer dizer é que se eu planejei uma atividade, incluir o Jota nessa atividade, não adianta no início da aula eu dizer para ele, abre o caderno e no final dizer fecha o caderno. Eu preciso constantemente estar atenta, dar a comanda e ficar verificando se ele está fazendo. Então, dei a comanda de abrir o caderno, continuei dando a aula. Ele não abriu o caderno, eu vou repetir essa comanda. Mas eu não vou ficar ao lado dele o tempo inteiro, dando aquela atenção exclusiva, porque a gente sabe que não é possível fazer isso na sala de aula que a gente tem hoje, dentro da configuração que a gente tem hoje. A gente vai dar o máximo de atenção possível dentro do que a gente consegue, dentro da nossa possibilidade, dentro da sala de aula. Que a gente sabe que não está muito fácil. Então, essa avaliação inicial, a gente tem esses tópicos. Agora é só adaptar. A gente sabe um pouquinho do Jota, mas a gente sabe o que o Jota conhece de língua portuguesa, matemática, história, geografia, dentro dessa avaliação inicial. A gente, nessa avaliação, esses pontos que nós destacamos são especificamente referentes à disciplina de língua portuguesa, porque é essa a nossa proposta de adaptação. Então, se a gente tem algumas referências da aprendizagem dele e de algumas noções que interferem na nossa aula de língua portuguesa, agora é a hora da gente fazer o quê? Um quadro de sondagem. Porque a gente gosta de quadros. É isso, Maria, nós precisamos fazer um quadro. É importante a sua fala anterior sobre o nosso aluno Jota, que nós temos que observar, né? Isso a gente já faz em sala de aula, a gente circula, não é por causa do aluno Jota, é por causa da Maria, é por causa da Elizabeth, é por causa do Everton, é por conta de todos os nossos estudantes, nós temos que circular na sala de aula. E quando nós temos lá a nossa avaliação inicial e vamos pensar na flexibilização, como a Maria falou, não vai ser o suficiente, porque aquela avaliação ela nos dá um norte. E é um norte para quê? Para que nós possamos fazer a sondagem aprofundando dentro da nossa área de conhecimento, enquanto professor, o que nós vamos trabalhar. E essa sondagem, nós temos que entender que ela também vai ser um outro documento, que aí, com a soma dos dois, nós vamos fazer a nossa flexibilização. Montamos lá o nosso quadro de sondagem pensando no nosso aluno Jota. Nós fizemos uma sondagem com ele e colocamos lá, quadro de potencialidades e prioridades para a sondagem. Ai, Elizabeth, mais um documento que eu preciso fazer? Preciso ter esse quadro? Não, aqui nós estamos modelizando para vocês, mas vocês vão fazer de acordo com a realidade e organização de vocês. É que nós aqui somos meio metódicas, né, Maria? E aí nós fizemos um quadro com as potencialidades e com as necessidades. E a gente tirou essas informações lá da avaliação inicial. Exato. A gente colocou em quadro para fazer um passo a passo, devagarzinho, para a gente conseguir enxergar essas coisas. Muitas delas a gente já consegue ver na sala de aula, assim, quase instintivamente, e a gente não organiza dessa forma, não faz esse modelinho. Então, é a nossa sugestão para a gente começar esse trabalho de flexibilização e adaptação.
A gente sabe que tem que ser devagar, porque não faz parte ainda da nossa realidade, assim, de uma forma tão natural, mas o plano é que logo seja natural e faça parte do nosso dia a dia, como a Cíntia já falou anteriormente. Esse quadro é um filtro, né, Maria, da avaliação inicial. Percebam que nós colocamos aqui as potencialidades e as necessidades. Nós sabemos que o nosso aluno J gosta de ir à escola, nós sabemos o tempo de atenção dele, nós sabemos que ele compreende comandas simples e que ele gosta de ouvir histórias e reconhece figuras. Essas são a potencialidade que ele tem. Mas ele tem necessidades também, e a avaliação inicial ela permite que nós consigamos ver algumas necessidades. Quais são, Maria? Nós já falamos que ele necessita de direcionamento contínuo, então a gente precisa ter essa atenção e estar constantemente repetindo, às vezes, a comanda para ele, para que ele faça o que nós planejamos para ser feito. Ele tem uma pequena memória visual, então é muito provável que se eu mostrar uma figura no início da aula, no final da aula ele não se lembre do que disse sobre ela. Ele tem uma sensibilidade ao barulho. Então, naquele dia em particular que a sala está muito agitada, a gente vai ter um pouquinho mais de dificuldade para trabalhar com J. Ele tem ausência de localização temporal e espacial. Isso vai interferir na vida dele, tanto nas atividades de vida diária, se a gente pedir para ele ir na direção, ele vai ter dificuldade para se localizar, como na leitura e interpretação de texto, porque ele tem dificuldade de se localizar com relação a tempo e espaço. Então, aquelas perguntas que a gente faz constantemente na aula de língua portuguesa, onde aconteceu a história, aconteceu ontem, hoje, ele vai ter dificuldade de se localizar dentro do texto, para reconhecer esses pontos dentro do texto. E ele tem dificuldade na coordenação motora fina. Então, todas essas necessidades, a gente sabe que esse aluno tem. Então, quando a gente for planejar a nossa avaliação de sondagem, por exemplo, ou um levantamento de conhecimento prévio, como ele tem dificuldade na coordenação motora fina, fica difícil a gente pensar numa avaliação escrita para ele, porque ele não tem essa habilidade desenvolvida. Então, a gente vai conversar e ver uma sugestão de avaliação de sondagem. Desconfigurou, porque nós estamos exibindo de um celular, então essa palavra sondagem, a gente sabe que ela está separada errada, mas é a configuração do aparelho celular. E a gente vai falar agora de sondagem para esse aluno público-alvo da educação especial, né, Beth? Sim, Maria. Percebam que a partir da sondagem é que nós vamos conseguir identificar as necessidades de aprendizagem do estudante. Nós temos a avaliação inicial, como a Cíntia falou no começo do nosso bate-papo, a importância de saber e conhecer um pouco desse nosso aluno, do histórico dele, né? E agora nós estamos falando um pouquinho da sondagem, que vai nortear o nosso trabalho e nos auxiliar a identificar as necessidades de aprendizagem do nosso estudante, dentro de cada disciplina ministrada pelo professor. Na sondagem, quando nós falamos em sondagem, é importante que nós pensemos na hora de elaborar qual habilidade a ser desenvolvida ano e série que nós vamos colocar naquela sondagem, se nós vamos utilizar uma habilidade essencial ou uma habilidade de suporte, a Maria vai falar um pouquinho logo mais, qual a estrutura dessa avaliação. Eu preciso pensar, olha, o meu aluno J, o tempo de concentração dele, eu vou montar uma sondagem que vai levar mais de 20 minutos para ele pensar e analisar, eu preciso ter esse olhar. Se o tempo de concentração dele é de 7 a 9, eu tenho que ter esse cuidado. Eu vou fazer ela oral, escrita, por meio de imagens, eu vou usar só questões a partir de atividades práticas, ou de múltipla escolha, ou dissertativa, né? Com base no documento de avaliação inicial, nós precisamos pensar na estrutura dessa sondagem. E aí a gente precisa reforçar aqui.
não é uma receita, porque cada aluno é um aluno, né? Cada um tem a sua especificidade, cada um tem a sua necessidade, cada um tem o seu potencial e a sua necessidade. Por isso que a avaliação inicial vai nos ajudar muito no momento de pensar na sondagem, porque eu conhecendo o histórico desse aluno, eu consigo pensar na estrutura em como eu vou montar. Lembram que a Maria falou que pode ser uma sondagem, como pode ser um levantamento de conhecimento prévio. É importante, sim, registrar, porque o registro dessa avaliação, seja ela oral ou escrita, é que vai nortear o trabalho do professor na flexibilização ou adaptação dos conteúdos, certo, Maria? É isso mesmo. Então, a gente precisa planejar essa sondagem, esse levantamento de conhecimento prévio, e a gente trouxe um exemplo, né, para ilustrar o que a gente está falando. Essa sugestão nós elaboramos a partir da habilidade de suporte lá do caderno Aprender Sempre, do volume 3, de língua portuguesa. Nós elaboramos a partir da habilidade de suporte, por quê? Porque ela é a base para que a gente construa a habilidade essencial do bimestre. Então, a gente precisa entender se o nosso aluno tem as habilidades, né, as habilidades propostas lá na habilidade de suporte, para saber de que ponto a gente parte para construir a habilidade essencial que está colocada para aquela situação de aprendizagem. Então, nós trouxemos um texto curto com 3 questões. 2 delas são dissertativas e uma delas é alternativa. Essa questão, essa avaliação de sondagem, levantamento de conhecimento prévio, a gente pode fazer tanto oral, conversando com eles, quanto escrita. A gente vai ver na nossa sala a melhor forma de aplicar essa sondagem, mas o que é importante? É importante que durante essa sondagem eu direcione alguma dessas questões para o meu estudante J, que está lá na sala de aula junto com a gente, para entender o que ele sabe sobre as variantes linguísticas, sobre a língua falada e a norma padrão. Então, isso é importante, a gente começar a direcionar questões para esses alunos público-alvo da educação especial, para entender em que nível de aprendizagem ele está, o que ele sabe, para a gente saber o que a gente precisa ensinar. Porque na sala de aula a nossa função é essa, ensinar. Então, a gente precisa saber o que ele sabe para continuar, para ajudar no processo de ensino-aprendizagem desse aluno. Tem várias questões, principalmente quando se trata de deficiência intelectual, porque hoje a gente ensina uma coisa, amanhã a gente pergunta para o menino e o menino já não sabe, já não consegue fazer. São várias questões desse tipo. Mas se a gente parar para pensar na quantidade de coisa que a gente já aprendeu na vida e quantas delas a gente realmente lembra como fazer, não é uma característica da deficiência intelectual. É a questão do uso, é a questão da necessidade do dia a dia. E essas coisas que a gente aprendeu, que hoje em dia a gente não usa mais com tanta frequência, ou às vezes nem vai conseguir fazer de novo, como fez quando estava lá na adolescência, isso acontece com todos os estudantes, né? Com um grau maior, né, de diferença, não é de um dia para o outro que eles esquecem, mas eles esquecem, porque todo começo do ano ninguém lembra nada de língua portuguesa, gente, não sei o que acontece. Eu fui a professora do ano passado e falo, olha, gente, verbo. Não vi, professora, desculpa, não lembro. E eu sei que eu dei verbo para aquela turma, então a gente sabe que eles se esquecem. Mas tudo isso vai desenvolvendo, esses conteúdos serve para desenvolver habilidades na gente, em todos os seres humanos, que depois, mais tarde, elas unidas, vão ajudar no nosso desenvolvimento de competências, né? Mas isso é uma conversa para um outro momento, vamos continuar aqui na sondagem, que eu me empolguei. Temos o exemplo de sondagem, aplicamos a sondagem no estudante J. Pronto, agora eu vou fazer a adaptação, né? Já apliquei a sondagem, já fiz o levantamento de conhecimento prévio, tá tudo certo, né, Beth? Só começar. Claro que não, né, Maria? Fiz a avaliação de sondagem. Sei agora, né, a partir dessa sondagem, eu sei o que o estudante
sabe e o que ele precisa aprender, né? Então, nós vamos avaliar, vamos analisar essa sondagem. Do nosso aluno J, ao fazermos a sondagem, nós percebemos o quê? Ele reconheceu a variedade da língua falada. Em alguns momentos, ele soube identificar as palavras que estavam diferentes lá. Ele identificou a alteração da variedade falada na língua, né, da norma padrão. Porém, quando nós estávamos conversando com ele e nós perguntamos por que essa palavra não deve estar escrita assim ou não deve ser falada assim, ele teve dificuldade em nos colocar, em pontuar o porquê que não poderia ser falada daquela forma. E aí nós entendemos o que, Maria? E aí nós entendemos que nós já temos o nosso ponto de partida com esse aluno. Nós entendemos que a gente precisa trabalhar de uma forma que ele consiga compreender o conceito da norma padrão, e ele precisa desenvolver uma argumentação. Claro que a gente está pensando na argumentação de um aluno de 7º ano, né? Então a gente sabe que ela vai ser limitada, mas ele precisa desenvolver essa argumentação para mostrar para a gente que ele sabe a diferença do conceito da variedade falada e da norma padrão. Ele precisa aprender a expor o ponto de vista dele. Claro que como uma criança de 7º ano, mas a gente precisa começar a trabalhar isso com ele. E agora, finalmente, a gente vai para a flexibilização e adaptação. E qual vai ser o nosso início? A gente precisa olhar para o material que a gente tem. Então, se a gente fez uma avaliação de sondagem, de levantamento de conhecimento prévio, a partir de uma situação de aprendizagem do caderno Aprender Sempre, que é o material que a gente está trabalhando na sala de aula agora, é a partir dele que a gente vai começar a olhar para ver o que a gente consegue fazer de adaptação e o que a gente consegue fazer de flexibilização. Às vezes a gente enrola. Eu adoro essa sua fala, Maria, porque quando nós estamos na sala de aula, que o coordenador vem e fala assim, olha, nós vamos receber um aluno, público-alvo da educação especial, e vamos precisar fazer a flexibilização. Aí a nossa imaginação, ela já vai além, né? E agora eu preciso criar, eu preciso elaborar, eu preciso fazer uma aula totalmente diferente, eu preciso me reinventar. E aí quando você fala que nós vamos fazer a flexibilização a partir do que nós temos, do material que nós temos, isso já vai acalmando meu coração. Opa, então eu não preciso ficar inventando, não. Eu tenho um material e eu vou conseguir fazer a partir dele, né? A gente vai olhar para ele com carinho, pensando no nosso estudante J, mas pensando em quantas alternativas e possibilidades de aprendizagem eu posso oferecer para todos os alunos daquela sala. A gente não vai pensar só no estudante J, fazer uma atividade só para o estudante J. A gente precisa ter em mente que toda vez que a gente amplia o leque de possibilidades de aprendizagem, todos os estudantes da sala se beneficiam disso. Quantas vezes andando pelas escolas a gente escuta, os alunos gostam mais quando eu trago imagens, quando eu faço uma aula que eu, na verdade, fiz pensando no Jota, vamos dizer assim. Mas os alunos aprendem mais. Por quê? Porque a gente ampliou as possibilidades de aprendizagem de toda a turma. Quando a gente fica numa atividade fechada, onde a gente só enxerga aquela atividade daquela forma, que para a gente ela está fácil, por causa do nosso grau, né, de tempo de trabalho com aquela disciplina, por causa do conhecimento que a gente acaba engessando e diminuindo a possibilidade de aprendizagem de toda a turma. Então, quando a gente fala em educação inclusiva, e foi sobre isso que a Cíntia falou lá no começo, de oportunidade de inclusão de todos os alunos, não só com foco na educação especial, no aluno público-alvo da educação especial, é isso, é a gente ampliar o leque de possibilidades de aprendizagem para todos os alunos, porque a gente sabe que todos aprendem de formas diferentes. Então, vamos lá
ver o que a gente conseguiu encontrar no nosso material, no nosso caderno de Aprender Sempre. A gente se prendeu na sequência de atividade 3, na aula 1. E na aula 1, ela inicia com esse texto, que é bem simples. A gente sabe do tempo de concentração do Jota, então a gente tem esse texto simples, com foco em 2 palavras que estão fora da norma padrão, e que a gente acredita que seja possível para ele compreender e desenvolver uma das atividades propostas. Então, essa reflexão é importante. E outra coisa importante é, nós acreditamos que ele consiga. Por quê? Porque pode ser que ele não consiga. Nossa, e agora? Deu tudo errado. É aquele exercício de persistência que a Cíntia também falou. Porque às vezes a gente planeja, mas não dá certo. E tudo bem. No dia seguinte a gente tenta de novo por um outro caminho. Então nós temos esse texto no caderno Aprender Sempre. Nós temos 3 exercícios, né? Letra A, B e C. Os 2 primeiros exercícios são de interpretação de texto. Um deles é até de localização de algumas informações. O Jota vai ter dificuldade para fazer isso. A gente já sabe disso por causa da avaliação inicial. Mas o nosso foco nesse momento é que ele entenda a diferença da variedade padrão, da variedade falada. Então a gente pode adaptar lá os termos cunhadinho e tiquinho. Lembram quais outras palavras? Talvez essa comanda seja um pouco difícil para o Jota identificar e ele não vai conseguir escrever porque ele não tem a coordenação motora fina desenvolvida ainda. Mas, se a gente fizer a adaptação do exercício e colocar para que ele ligue a palavra punhadinho e tiquinho à sua grafia correta, ele vai ter que fazer só 2 traços, é um exercício diferente. Mas a gente vai estar trabalhando com ele muito próximo do que foi colocado lá no enunciado do exercício que está no Aprender Sempre. Então, essa é a nossa proposta de adaptação da atividade 1. Então, existem outras formas? Milhões. E lá na sala de aula, com o nosso estudante Jota, que não é o Jota, a gente vai encontrar o melhor jeito de trabalhar com ele. E isso é uma oportunidade também para os alunos que têm dificuldade com alfabetização, que não têm essa competência desenvolvida ainda, ele vai poder participar da aula também. E também ter a oportunidade de aprender a diferença entre norma padrão e variedade falada. Bora lá para a sequência de atividades 3. Na sequência de atividade 3, a gente teve já... Ela vai avançando e vai se tornando mais complexa. Esse é o caminho, né? Cada vez que a gente avança, fica um pouquinho mais complexo. Então, no que a gente pensou? A gente tirou esse print da apostila do professor, né? Do caderno do professor. E nessa atividade já tem as respostas. A gente pode fazer esses quadros com a mesma cor, né? Então, usar só a cor azul no texto 1, usar só a cor laranja ou amarelo no texto 2, pedir para o Jota recortar. Mas ele tem dificuldade com a coordenação motora fina. Sim, ele tem dificuldade com a coordenação motora fina. E se a gente der a oportunidade para ele fazer, ainda que ele faça errado, a gente está dando uma oportunidade de aprendizagem para ele, de desenvolvimento de uma habilidade que ele precisa. Ele vai recortar e a gente vai pedir para colar, para fazer a colagem, vai explicar todo. São 2 textos trabalhados anteriormente, então a gente vai ler, vai dialogar, vai chamá-lo para esse diálogo e vai dar esse exercício para ele recortar. No momento da correção, a gente vai orientar ele na colagem para que ele cole no local adequado. Essa foi a forma que a gente encontrou de flexibilizar um exercício mais complexo. Talvez ela não esteja dentro do sonho, mas foi um caminho que a gente encontrou. E quando a gente fala de flexibilização e adaptação, a gente tem que estar sempre buscando os caminhos. Resposta certa, não, esse é o jeito certo de adaptar. Existe o jeito certo para aquele estudante. E a gente só vai descobrir tentando.
Sequência de atividades 3 ainda, aula 6. E nessa aula 6 a gente trabalha com a tirinha, com essa tirinha. O que nós observamos? Que é uma atividade possível para o estudante J, mas que as comandas que estão lá no caderno Aprender Sempre estão muito complexos. O que a gente fez? Adaptou. Então, a primeira comanda lá no caderno Aprender Sempre fala qual a faixa etária dos personagens da tirinha. Qual a faixa etária para o Jota seria muito complexo para entender. E eu arrisco dizer que para todos os estudantes de um 7º ano que vem dentro de uma pandemia. Então, ele parou lá no 5º ano, né, ele parou o processo de aprendizagem presencial dele, iniciou o remoto e a gente está trabalhando com isso. Então, se a gente perguntar qual a idade desses personagens que estão nesse desenho, talvez o Jota consiga participar. E assim a gente foi fazendo com o enunciado de todas as questões que estão propostas nessa sequência de atividades. Então, a nossa ideia é usar o que a gente já tem lá no material, no Aprender Sempre. A gente copiou, né, tirou print e trouxe para cá, só adaptou as comandas, porque a gente acredita que o Jota tem a possibilidade de participar dessa atividade, desde que o vocabulário esteja próximo da realidade dele. E mais uma alternativa, né? Lá para fechar a sequência de aprendizagens, a proposta é que os alunos façam uma tirinha e que eles utilizem nessa tirinha a variedade da língua falada ou da norma culta e consigam mostrar a diferença entre elas. Olhando para essa situação de aprendizagem, para esse fechamento, a gente pensou em alternativas para que os alunos possam nos demonstrar o que eles aprenderam com essa sequência de atividades. Então, a gente propõe como alternativa, ao invés de produzir uma tirinha, a gente levar várias tirinhas recortadas para que eles organizem a sequência e depois façam a leitura, identificando se a norma ali é a norma padrão ou língua falada. Além disso, a gente pode pedir para que eles interpretem essas tirinhas. Então, coloco lá 2 estudantes, 3 estudantes fazendo aquele diálogo e eles, na prática, observando a língua falada, a norma padrão e qual é a diferença entre elas, em que momento a gente utiliza um, em que momento é mais adequado utilizar o outro. Que é isso que a gente quer que eles aprendam, né? Que a língua tem toda essa flexibilidade, mas eu preciso saber qual é o momento adequado de usar as variedades que a gente tem. Então, essa é a nossa proposta, né, de adaptação, pensando no nosso estudante J, em tudo que a gente descobriu sobre ele. E agora, a nossa proposta para vocês, né, é para a gente retomar aí a nossa análise da avaliação inicial, elaborar uma atividade de sondagem ou de levantamento de conhecimento prévio para aquela turma que tem esse estudante público-alvo de educação especial, aplicar essa sondagem, refletir sobre os dados coletados, porque a gente precisa dessa reflexão antes de preparar uma aula que tem adaptação ou flexibilização, e articular esses dados para a gente preparar uma avaliação de sondagem e começar situações de aprendizagem significativas para esses alunos. Então, o nosso pedido, sugestão para vocês é que, a partir de agora, a gente pegue uma sala que tem um aluno público-alvo de educação especial, que a gente tenha já um conhecimento sobre esse aluno, que a gente já consiga trabalhar com ele, e comece essa experiência. E depois vocês contam para a gente qual foi o resultado. Não é isso, Beth? E que bom que nós podemos chegar nessa conclusão de que pensar em flexibilização ou em uma adaptação, eu não estou pensando no aluno público-alvo da educação, eu estou pensando no meu aluno, seja qual for a fragilidade ou a potencialidade dele, eu sempre, como professora, vou ter que estar adaptando esse currículo de forma qualitativa e significativa para eles. Então, Cíntia e Maria, foi um prazer estar com vocês. Muito obrigada.
Obrigada, Beth. Obrigada mesmo. Eu acho que a essência do que a gente queria discutir aqui é essa mesmo, né? Pensar que todos os alunos, né, têm as suas necessidades, têm também as suas potencialidades, e o nosso papel, né, enquanto educador, é nos mover no sentido de oportunizar para eles uma melhor educação, um melhor ensino, né? Eu quero agradecer desde já pela paciência, né, de todos vocês, por todo esse carinho que sempre dedicam a mim aí na diretoria de ensino, né? Mais uma vez agradecer o convite da Maria, da Beth, também da Roseli e da Núbia, né, enquanto diretora e dirigente. E é um momento de agradecimento. Obrigada. É isso, gente. Muito obrigada, Cíntia, Beth, por tudo, por estarem aqui comigo falando sobre esse assunto, que em breve esperamos que esteja enraizado e a gente não precise mais fazer essas discussões, não nesse sentido, mas no sentido de ampliar e continuar construindo realmente uma educação que pense em todas as nossas minorias e inclua, porque esse é o nosso papel aqui. Muito obrigada a todos e até a próxima TPC.